Era uma tarde de abril do ano de 1356, e as sombras já se alongavam pelas pedras frias da igreja de Santa Maria, em Torresana, quando o homem, cujo nome a história perdeu, talvez por misericórdia divina, se preparava para celebrar a missa vespertina. Não era um sacerdote qualquer, este homem. Não, senhores, era um daqueles espíritos atormentados que o século XIV produzia em abundância, quando a própria igreja parecia vacilar sob o peso de controvérsias teológicas que fervilhavam como chagas abertas no corpo místico de Cristo. Que terrível época aquela! 93 anos haviam se passado desde que o sangue divino havia brotado da hóstia consagrada em Bolsena, forçando o Papa Urbano IV a instituir a festa de Corpus Christi. 93 anos e ainda assim, ou talvez por isso mesmo, as dúvidas cresciam como ervas daninhas nos corações dos homens. A transubstanciação, este mistério dos mistérios, era questionada em cada esquina, debatida em cada universidade, sussurrada em cada sacristia, e nosso sacerdote anônimo, ele carregava todas essas dúvidas como pedras no peito. Imagine-nos, se puderem, um homem de meia idade, talvez com as mãos trêmulas não apenas pela idade, mas pelo peso terrível da incerteza que lhe corroía a alma. Quantas noites não havia passado em vigília, lutando contra aquela voz insidiosa que lhe sussurrava o ouvido: e se não for verdade? E se Cristo não estiver realmente presente neste pedaço de pão? Oh, que tormento, que agonia espiritual! Pois como pode um homem consagrar aquilo em que não crê plenamente? Como pode oferecer aos fiéis um sacramento sobre o qual ele mesmo nutre reservas? As monjas beneditinas, silenciosas como sombras em suas celas, haviam se recolhido para as orações vespertinas. A capela estava quase vazia, apenas algumas almas piedosas ajoelhadas aos bancos de madeira gasta, suas respirações formando pequenas nuvens no ar frio da primavera italiana. O altar, simples mas digno, aguardava o momento supremo da consagração, e ali estava ele, nosso sacerdote atormentado diante do mistério que não conseguia compreender nem aceitar completamente. Começou a missa, como sempre, com gestos mecânicos aprendidos ao longo de anos de prática, mas quando chegou o momento da consagração, que momento terrível e sublime! Suas mãos tremeram mais do que o usual. Hoc est in corpus meum. Murmurou as palavras sagradas, mas em seu coração ecoava apenas o vazio da dúvida. Isto é o meu corpo, dizia, mas pensava, será mesmo? E então chegou o momento da fração, o momento em que deveria partir a hóstia consagrada, preparando-a para a comunhão. Suas mãos, úmidas de suor frio, seguraram a partícula branca. Por um instante eterno, como só Deus pode criar, hesitou. A dúvida atingiu seu ápice, como uma febre que finalmente rompe. Não posso mais fingir, pensou, não posso mais celebrar aquilo em que não creio. Foi nesse exato momento, nesse segundo de suprema incredulidade, que Deus escolheu manifestar-se, sua misericórdia divina. A hóstia se partiu em suas mãos, e de suas fibras brotou o sangue vivo, vermelho, como o amor divino, quente como a compaixão eterna. Não era uma gota, não era um vestígio, era uma abundância, um jorrar que desafiava todas as leis da natureza e da razão. O sangue escorregou por entre seus dedos trêmulos, caiu no cálice de prata com um som que ecoou pela capela, como o bater de um coração divino, e manchou o corporal de linho branco que repousava sobre o altar. O sacerdote ficou paralisado. Seus olhos, que momentos antes refletiam apenas dúvidas e tormento, agora se encheram de um terror sagrado, daquele medo reverente que só os profetas conheceram. O sangue continuava a fluir, como se Cristo mesmo estivesse ali, presente, real, inegável. Não havia mais espaço para questionamentos filosóficos ou debates teológicos. Ali estava a resposta, vermelha e viva, escorrendo por suas mãos incrédulas. Aos poucos, pessoas presentes na capela se levantaram como movidas por uma força invisível. Algumas caíram de joelhos, outras se benzeram repetidamente. Todas sussurravam orações em latim que pareciam brotar diretamente de suas almas. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer sermão, mais profundo que qualquer tratado da teologia. O sacerdote, nosso pobre sacerdote atormentado, sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era apenas a hóstia que se havia partido, era toda sua estrutura de dúvidas, todo o seu edifício de ceticismo que desabava como um castelo de cartas. Em seu lugar crescia algo novo, algo que ele não sentia há anos: fé. Não a fé intelectual, construída com argumentos e silogismos, mas a fé visceral, a fé que nasce do encontro direto com o divino. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eram lágrimas de arrependimento, sim, mas também de alívio, de gratidão, de uma alegria tão profunda que doía. Deus não o havia abandonado em suas dúvidas, pelo contrário, havia escolhido justamente aquele momento de maior incredulidade
para se revelar de forma incontestável. Quando a missa terminou, e como terminou, com que reverência, com que amor renovado, o sacerdote correu como um homem possuído até a residência episcopal. Bispo Niccolò de São Martino o recebeu com surpresa, mas quando viu o corporal manchado de sangue, quando ouviu o relato entrecortado e emocionado do sacerdote, compreendeu imediatamente que estava diante de algo extraordinário. Levem o corporal para a catedral, ordenou o bispo com voz solene, e que se abra uma investigação. Deus falou hoje em Macerata, e assim foi. O corporal, com suas manchas sagradas, foi preservado como testemunho eterno naquele momento em que o céu tocou a terra. Uma pequena pergaminho foi costurada ao linho, com palavras em latim gótico que ainda hoje podemos ler. Aqui foi aspergido o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo do cálice, no dia 25 do mês de abril, no ano do Senhor 1356. O sacerdote? Dele não sabemos mais o nome, mas sabemos que se tornou outro homem. Suas dúvidas se transformaram em certeza, seu tormento em paz, sua incredulidade em fé ardente, pois é assim que Deus age. Não abandona os que duvidam, mas os abraça em sua infinita misericórdia, transformando suas feridas em fontes de graça. Durante séculos, o povo de Macerata carregou aquele corporal em procissão pelas ruas da cidade, como um estandarte de fé, como um testemunho vivo de que Deus continua presente entre nós. E quando as tempestades da história, as guerras napoleônicas, o esquecimento moderno ameaçaram apagar a memória do milagre, Deus suscitou corações fiéis para redescobri-lo e preservá-lo. Hoje, na Catedral de Macerata, em uma urna de prata e cristal, repousa ainda aquele corporal manchado de sangue, e cada mancha vermelha continua a sussurrar a mesma verdade eterna. Cristo está presente, real e verdadeiro na Eucaristia, para os que creem e para os que duvidam, especialmente para os que duvidam, pois foi justamente na dúvida que brotou o milagre, e é na nossa própria incredulidade que Deus continua a se revelar, dia após dia, missa após missa, até o fim dos tempos.